te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, todos os anos nos alegramos com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebremos na terra, merecemos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, no versículo de 13 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como quem cego e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, os nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram ao túmulo de madrugada e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, e eles, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começou por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que
falavam a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, porém desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o vosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse caminho bonito dessa semana da oitava da Páscoa, nessa quarta-feira, o evangelho muito conhecido, esse dos discípulos de Emaús, e tem aqui então um grande sentido para nós meditar, rezar em cima desse evangelho. É uma das aparições de Jesus. Aqui fala que Emaús ficava 11 quilômetros de Jerusalém. E Emaús ficava num lugar mais baixo, na planície. Jerusalém ficava mais no alto. Isso quer dizer então que esses dois discípulos, eles desceram de Jerusalém para Emaús, porque foram lá, não viram Jesus, não aconteceu nada, desanimado, triste, e eles voltaram embora. Quer dizer, eles voltaram desanimados, descendo para baixo, né? Para baixo sempre é mais fácil que para cima, né? E eles desceram desanimados e nisso Jesus caminhou com eles. Ao caminhar com eles, aquele diálogo, né, de Jesus e eles então falando o que tinha acontecido, mas eles não conseguiram reconhecer e andaram então 11 quilômetros com Jesus. Isso pode nos dar também um sentido de que 12 é o número da perfeição, né? É a totalidade. 12 pode dizer assim, a nossa vida toda. Então eles andaram 11, quase todos, né? Mas encontraram com Jesus e encontraram com Jesus ao partir o pão. Mas Jesus, nesse caminho que eles percorriam, Jesus falou como que eles eram sem inteligência e lento para acreditar. Porque o que eles tinham para acreditar? Eles tinham os profetas, eles tinham as Sagradas Escrituras. E Jesus explicou tudo em cima das Sagradas Escrituras. Isso quer dizer, então, que aonde está a luz? Na palavra. Aonde nós encontra Jesus? Na palavra. É a palavra que nos ensina. Quem vive a palavra de Deus tem autoridade e poder, reconhece Jesus. Quer dizer, ao reconhecer Jesus, eles voltam, já estava anoitecendo. E eles, quer dizer, têm que voltar 11 quilômetros subindo para ir ao encontro dos discípulos para falar que Jesus tinha ressuscitado. Então, sem Jesus, é difícil andar até descendo. Mas com Jesus, cria-se uma capacidade de subir para Jerusalém. Então, assim é a nossa vida. Se nós temos Jesus, nós vamos vencer tudo. Agora, sem Jesus, nem descendo conseguimos. Então, que essa palavra possa também nos alimentar. Como aqui na primeira leitura fala, o que aconteceu com Pedro e João? Eles tinham feito uma experiência com Jesus.
Eles tinham já vivido o Pentecoste. Eles chegam para rezar e encontram na porta do templo um aleijado e pedindo esmola. O que eles disseram? O que é o homem cheio do Espírito? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o milagre aconteceu. Assim somos nós, amados. Em nome de Jesus, nós podemos fazer muitos que não conseguem caminhar com Jesus, caminhar com Ele. Então que Deus possa nos ajudar a viver essa fé. Nesse tempo que nós falamos de Jesus ressuscitado, vivo. É esse Jesus que nós não temos essa visão, mas o Espírito de Deus nos revela que Ele está vivo. E quem mergulha no Espírito de Deus através da sua palavra vai fazer com que aqueles que estão paralisados possam caminhar. Que a graça dessa ressurreição de Jesus possa também habitar na nossa vida. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.